Você já deve ter visto muitos vídeos envolvendo crimes, assassinatos, histórias famosas dentro e fora do nosso país. Mas em algum momento você já se perguntou, o que aconteceu com os autores desses crimes? Em algum momento você já se perguntou, e a sentença? Sou Lucas Rosado, advogado em Brasília, e hoje nós vamos fazer uma análise dos aspectos jurídicos de um caso concreto. O objetivo do canal é adentrarmos a análise jurídica dos casos concretos. Procuramos não ofender e nem expor nenhum dos envolvidos no caso, até mesmo porque todas as informações que serão ditas aqui são abertamente públicas. O caso que trataremos nesse vídeo é o caso de Suzanne von Richthofen. Como é de conhecimento geral, no dia 31 de outubro de 2002, o casal Manfred e Marisia von Richthofen foi assassinado pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, com a ajuda e participação de sua filha Suzanne von Richthofen. Eles adentraram a residência do casal no Brooklyn, em São Paulo, portando barras de ferro e desferiram golpes na cabeça do casal, levando-os a óbito. O caso gerou grande clamor popular e repercussão midiática. Depois de muitos avanços nas investigações policiais, todos os suspeitos confessaram a prática do crime. Eles foram levados a júri popular em 17 de julho de 2006. O julgamento durou 5 dias e ele contou com a participação inclusive do depoimento da mãe dos irmãos Cravinhos, a senhora Nádia. As versões do que aconteceu no crime foram diferentes do que contava Suzanne e os irmãos Cravinhos, sempre um tentando jogar a culpa para o outro. A sentença foi proferida no dia 22 de julho de 2006 pelo primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, e a decisão dos jurados foi pela condenação dos réus. O veredito dos jurados para Suzanne foi pela condenação pelo homicídio de Manfred e Marisia por maioria de votos. No caso de Daniel, pelo homicídio de Manfred e Marisia por maioria de votos, e no caso de Christian Cravinhos, pelo homicídio de Manfred por maioria de votos e por unanimidade, o homicídio de Marisia. Após ter tido a sua condenação reconhecida pelo veredito dos jurados, Suzanne foi condenada a pena de 19 anos e 6 meses de reclusão no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal, por cada um dos homicídios. E ainda, essa pena foi acrescida de 6 meses de detenção e 10 dias multa por fraude processual prevista no artigo 347 do Código Penal. A dosagem das penas de homicídio foi realizada da seguinte forma. O juiz estabeleceu a pena base em 16 anos, reconhecendo a qualificadora de motivo torpe. Ele ainda acrescentou 4 anos de circunstâncias agravantes, reconhecendo as qualificadoras de motivo que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel utilizado na execução do crime. E ainda foi aplicada a redução de 6 meses por Suzanne ser menor de 21 anos na data do fato. No caso de Daniel Cravinhos, ele foi condenado na mesma quantidade das penas de Suzanne. A única diferença é que a circunstância atenuante que foi reconhecida no caso dele foi a da confissão espontânea, justamente por ele ter confessado a prática do crime. No caso de Christian Cravinhos, ele foi condenado a pena de 18 anos e 6 meses por cada um dos homicídios, acrescido da pena de crime de fraude processual de 6 meses de detenção e 10 dias multa, e a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa por furto simples nos termos do artigo 155 do Código Penal. No caso dele, a dosagem das penas de homicídio foram feitas da seguinte forma. A pena base foi estabelecida em 15 anos, pelos mesmos motivos e circunstâncias das condenações dos outros réus, e reconhecida a atenuante de 6 meses por conta da confissão espontânea, assim como seu irmão Daniel. No final das contas, as penas de Suzanne e Daniel resultaram em 39 anos de reclusão e 6 meses de detenção, com 10 dias multa,
enquanto a pena de Christian Cravinhos resultou em 38 anos de reclusão, com 6 meses de detenção e 20 dias multa. Como sabemos, na nossa legislação penal brasileira, a pena máxima privativa de liberdade, na época do crime, era de 30 anos. Ou seja, os réus, por mais que condenados a penas de 38 e 39 anos, só poderiam ficar no máximo 30 anos recolhidos na pena privativa de liberdade. Importante ressaltar que a Lei 13.964 do ano passado, 2019, ampliou o limite máximo de pena de 30 para 40 anos. Porém, como uma lei só pode retroagir no tempo se for para beneficiar o réu, essa mudança não atingiu Suzane e os irmãos Cravinhos. É importante nós ressaltarmos que a Suzane ainda tentou uma série de habeas corpus objetivando a liberdade provisória antes da condenação. Em 2005, ela entrou com um habeas corpus no STJ e conseguiu responder o processo em liberdade. Mas em 2006, após uma polêmica entrevista no Fantástico, ela foi recolhida novamente. Tempos depois, a Suzane ainda tentou um outro habeas corpus no STJ, objetivando a concessão da prisão domiciliar. Ela obteve uma liminar, mas logo depois essa liminar foi cassada pelo colegiado do STJ. Ela ainda tentou reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal, mas não obteve sucesso. Depois da sentença, a Suzane entrou com um recurso de apelação. Ela objetivava a anulação do julgamento. O argumento principal que foi utilizado foi de que a sentença de pronúncia não havia transitado em julgado quando a sessão do Tribunal do Júri havia sido realizada, pois havia um recurso pendente a ser julgado no STJ. A apelação de Suzane foi parcialmente provida. Ela não conseguiu anular o julgamento, mas conseguiu o reconhecimento da prescrição do crime de fraude processual. Ela havia sido condenada por esse crime porque havia mexido em elementos da cena do crime, na data dos fatos. Ainda inconformada com essa decisão, Suzane impetrou mais 2 habeas corpus objetivando a anulação do julgamento. Um deles foi provido apenas para reduzir a pena dela de 39 anos para 38 anos, uma vez que a atenuante de menoridade relativa foi reconhecida em ambos os crimes de homicídio. É só importante ressaltarmos uma curiosidade. A Suzane tentou que fosse reconhecida também a atenuante de confissão espontânea, por ter confessado o crime logo no início, mas ela não foi reconhecida. Na época em que Suzane e os irmãos Cravinhos foram condenados, a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990, estabelecia que as penas deveriam ser integralmente cumpridas em regime fechado, ou seja, não haveria progressão de regime para os crimes em questão. Porém, após uma declaração de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal, no HC 82959, esse artigo caiu por terra e a redação foi alterada pela Lei 11.464 de 2007, permitindo assim a progressão de regimes até mesmo nos crimes hediondos. Essa questão foi reconhecida na apelação que foi julgada por Suzane, na qual ela conseguiu o direito de progressão de regime nesses casos. A Suzane ainda ingressou com várias ações em âmbito civil, algumas contra a mídia por conta de matérias jornalísticas sensacionalistas que levavam o seu nome, e ainda contra o Estado de São Paulo, todas pleiteando indenização. Ela ainda buscou a habilitação dela no inventário da família com o intuito de receber a herança, mas foi considerada pela justiça como indigna. Após o trânsito em julgado da sentença dos réus, iniciou-se a fase de execução penal. Os irmãos Cravinhos, Christian e Daniel, somente alcançaram o requisito de progressão para o regime semiaberto em 2013. A Suzane só conseguiu a progressão para o regime semiaberto em 2014 pela primeira vara de execuções penais de Taubaté. Porém, ela pediu para continuar no fechado porque temia pela sua vida caso fosse transferida para outro presídio. Ainda em 2014, a Suzane conheceu uma detenta com qual anunciou o seu casamento, a detenta Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida também popularmente como Sandrão. Ela era ex-namorada de Elise Matsunaga. As duas anunciaram seu casamento, mas logo depois se separaram em 2015, quando Sandrão alcançou a progressão
para o regime semiaberto. Ainda naquele ano, foi concedido novamente progressão ao regime semiaberto para Suzane. Porém, em 2016, esse benefício foi suspenso, uma vez que ela teria fornecido o endereço incorreto para usufruto das saídas temporárias, e assim recebeu como castigo o confinamento em uma cela solitária. Em 2017, a Suzane foi pré-selecionada a conseguir um empréstimo através do FIES para cursar uma faculdade particular. O curso elegido por ela foi o de Administração de Empresas. Porém, apesar de ter conseguido essa autorização para estudo, ela não deu continuidade ao curso. Em 2018, a Suzane teve novamente problemas com as saídas temporárias, após uma denúncia anônima de que ela estaria numa festa de casamento em Taubaté e não no endereço fornecido para usufruto das saídas temporárias. Porém, em 2019, a Justiça derrubou essa proibição e concedeu todas as saídas temporárias para ela naquele ano. Em 2020, no ano que nós estamos agora, a Suzane tentou novamente um pedido para estudo, porém dessa vez ele foi negado pela Justiça porque a faculdade onde ela queria cursar era diferente da comarca onde ela cumpria a pena. E também, além disso, ela tentou conseguir a progressão para o regime aberto com base na pandemia do Covid-19. Esse pedido, porém, ainda não foi analisado e a Justiça decretou o sigilo do processo. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você deixe o like aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário sobre algum outro caso que você queira ver analisado aqui, e se ficou alguma dúvida sobre esse caso, bota nos comentários também que eu respondo. É isso aí, meus amigos, um abraço e obrigado.